Bom dia, Brasil, boa noite, Itália. Como vocês podem ver em algum lugar desta tela, hoje eu vou fazer um convite para vocês à literatura. O que eu quero fazer nessa aula é comparar duas obras do nosso um dos maiores escritores brasileiros, que foi o Machado de Assis, com produções midiáticas atuais. Para quê? Para tentar convidar vocês a lerem e verem como as formas de narrar são parecidas e elas são recorrentes. Então, o relevante da literatura é quando a gente tem noção de que ela fala do homem, de que isso é universal. Os clássicos eles se tornam clássicos porque essas formas de narrar, elas começam a ocorrer não só na literatura, elas transbordam e vão para outros lugares. Por exemplo, se a gente fala do Machado de Assis, eu coloquei esse homem aqui de propósito, tá? Eu sei que ele tem direito de imagem, mas não dá nem pra ver a cara dele. Então, o Machado, ele vai fazer, ele como realista, vai fazer uma crítica, alta crítica do padrão burguês. O realismo, ele é tão idealista quanto os românticos. Por oposição ao romantismo, que ficava idealizando mundos como fugas da realidade, o realismo em si, ele vai tentar retratar a sociedade tal qual ela é, com todos os problemas, para quê? Para que eles sejam superados. Então tem um intuito de denúncia no realismo. E o Machado de Assis tem um autor, gente, desculpa, não é plágio isso, é porque eu realmente não lembro o nome dele, que fala que o Machado de Assis é o escritor da escada e do chicote. Por quê? O que o Machado faz nada mais é do que retratar os estratos sociais, níveis literalmente como se fossem os degraus da escada, e retratar que, está vendo esse homem que está construindo a escada? Se ele algum dia tiver condição de estar aqui em cima, ele vai oprimir quem vai consertar alguma coisa para ele, como ele foi oprimido. Então, quem está com o chicote na mão, na verdade, num momento anterior já não esteve e foi oprimido pelo que está em cima. Da mesma forma, um escravo que está aqui embaixo, a partir do momento, ele é chicoteado pelo patrão. A partir do momento que ele ganha status, ele também chicoteia. É por isso que em alguns dos livros dele tem muitos escravos. Tem um escravo, se eu não me falha a memória, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Cubas, ele fazia um escravo de cavalo. Esse escravo, quando consegue a liberdade, quando cresce, ele se torna chicoteador de outros escravos, literalmente, porque ele se torna capataz. Então ele vai atrás de escravos que tentam fugir. Essa metáfora da escada e essa denúncia social dos estratos que, ironicamente, o Machado traz. Essa questão de ironia e toda essa questão de narração, a gente pode comparar com outras séries. Porque, por exemplo, quando a gente fala do livro em específico, Memórias Póstumas de Brás Cubas, esse é um livro que retrata um burguês que teve uma vida fútil e que ele era tão fútil e preconceituoso que ele se relacionou com uma mulher que se chamava Marcela. Tem descrições no livro que falam assim: ela é linda, mas coxa. Ou seja, ele só não ficou com ela porque ela era coxa. Ele tinha um preconceito com relação ao a questão física da Marcela. E, na verdade, tem uma outra descrição que fala: meu amor por ela durou 3 meses e 28 contos de réis. Ou seja, assim que acabou o dinheiro, acabou o amor. Isso é uma denúncia clara do amor burguês que é pautado não em sentimentos, mas no dinheiro. E que troca pessoas, que inclusive ele ficou com a Virgínia porque a Virgínia era rica no final. Por dinheiro e não por amor mesmo. Ironicamente, ele não fez nada, ele morreu de tuberculose, porque ele foi abrir a janela, ou de pneumonia, não lembro bem. Ele foi abrir a janela para tomar ar, para criar inspiração, para fazer um medicamento que curasse tudo. Só que, ironicamente, quando ele foi fazer, ou foi ter inspiração para criar o que curaria tudo, ele adquiriu a doença que o matou e que o levou à morte. E isso, inclusive, justifica o prefácio da obra, no qual ele coloca: ao verme que primeiro roeu as camadas de minha pele, eu declaro essas memórias póstumas de Brás Cubas. Porque, na verdade, ele morreu quando ele foi tentado a sentir da própria vida. E isso é uma crítica muito forte à burguesia da época. Porque o que o Machado está dizendo aqui pelas entrelinhas? Que a burguesia da época é fútil e que a vida dela não tem sentido. É, o que é importante aqui, além de tudo que eu falei, e o que eu vou relacionar com essa série, Desperate Housewives, que tem muito a ver com a minha vida. Literalmente, os meus amigos inclusive falam que eu sou ela. E né? É... Enfim, Paulo e Carlinhos, um beijo pra vocês. Eu vou mandar esse vídeo pra vocês no grupo. E depois eu quero que vocês comentem por que eu sou essa personagem que tá no meio. Vivo em busca de amor e sempre tô com cara de choro pra eles. Mas, bom,
Falando da relação. Qual é a relação entre Memórias Póstumas de Brás Cubas e Donas de Casas Desesperadas? Gente, é um modo de narrar. Aqui no Memórias Póstumas eu tenho um defunto autor. Não é um autor defunto. O, o narrador desse texto, ele só começa a escrever depois que ele morre. Ele começa a escrever do além. E aí ele começa a narrar relembrando tudo o que aconteceu da vida dele. Se vocês já assistiram essa série, a narradora, que é essa personagem, quem é ela, se eu não estou enganado? Acho que ela não está aqui. A narradora era uma das 5 amigas e ela só começa a narrar depois que ela já morreu, depois que ela já se matou. Vamos ver. Cadê? Aqui. Esse modo de narrar é próximo. Então, no Brás Cubas eu tenho um defunto autor que se torna autor depois da morte e tenta rememorar a sua vida fútil. Daí, defunto autor e não autor defunto. E aqui no Donas de Casas Desesperadas nós temos uma coisa muito próxima, inclusive é o realismo. Porque essa série denuncia o quão fútil a nossa vida é hoje em dia. O quanto as pessoas estão loucas, ou uma desesperada porque quer amor e nunca encontra, a outra desesperada porque tem um marido e trai esse marido, não ama ele, ama o jardineiro, a outra desesperada porque tenta a todo custo manter o casamento, que é abrir, que é uma pessoa extremamente recalcada, porque teve uma mãe que a oprimiu demais e que obrigou ela a guardar os sentimentos, a outra como chama a outra loira? Eu esqueci o nome dela. Mas que perdeu o emprego e que tem que viver infeliz eternamente numa vida de aparências também, cuidando de 1 milhão de filhos. Então, todas essas questões entre aparência e essência, o que realmente ocorre, também está na série. Isso é muito próximo ao Machado de Assis, ao realismo de denúncia dele. Isso aqui, para mim, a primeira vez que eu assisti essa série, eu não achei graça em nada. E eu ainda não acho. Porque eu acho isso muito trágico, na verdade. Isso para mim, desde o começo eu já vi isso. É um realismo tão escancarado e tão bárbaro de como a gente pode ser fútil, tal qual a burguesia da época do Machado de Assis, que para mim isso é triste. Isso não é risível. Vamos lá, de qualquer modo. My name is Mary Alice Young. When you read this morning's paper, you may come across an article about the unusual day I had last week. Foi o dia que ela se matou. Normally, there's never anything usual. Detalhe, ela já morreu, tá? A que está falando já morreu. Of course, everything seemed quite normal at first. I made breakfast for my family. I performed my chores. I completed my project. I ran my errands. In truth, I spent the day as I spent every other day, quietly polishing the routine of my life until it gleamed with perfection. That's why it was so astonishing when I decided to go to my hallway closet and retrieve a revolver that had never been used. Ou seja, ela já deu um tiro na própria cabeça quando ela começa a narrar. My body was discovered by my neighbor, Mrs. Como narrador de Memórias Póstumas. Who had been startled by a strange popping sound. Her curiosity aroused, Mrs. Hoover tried to think of a reason for dropping in on me unannounced. After some initial hesitation, she decided to return the blender she had borrowed from me 6 months before. 6 meses com o liquidificador, ou seja, ela tinha roubado o liquidificador. Na verdade, ela só foi lá pra ver o que estava acontecendo. Olha o descaramento da burguesia aqui. It's my neighbor. I think she's been shot. There's blood everywhere. Yes. You've got to send an ambulance. You've got to send one right now. And for a moment, Mrs. Hoover stood motionless in her kitchen, grief-stricken by this senseless tragedy. But only for a moment. If there was one thing Mrs. Hoover was known for,
It was her ability to look on the bright side. Isso, na verdade, não é uma qualidade, é um defeito. Então, essa narradora, tal qual o narrador do Memórias Póstumas, como todos os narradores machadianos, é extremamente irônica. Porque essa vizinha, na verdade, ela não vê tudo pelo lado positivo, ela é descarada. Ela acabou de ver a mulher morta e depois de ligar para a ambulância, em vez dela ficar chorando, por um segundo ela chorou. Depois ela simplesmente tirou a propriedade do liquidificador e se apoderou. Ela roubou o liquidificador da mulher que acabou de morrer. Essa é a falta de caráter tamanha que chega uma pessoa. Isso é uma denúncia social, gente. É a mesma coisa que a gente tem em Memórias Póstumas. Falando de um outro livro agora, Dom Casmurro. Bom, Dom Casmurro é um livro em que um já velho chamado Bento Santiago, ele reconstrói a vida, então ele tenta atar as duas pontas da vida. Ele já velho, numa casa, que ele tentou, dentro dessa casa em que ele mora, refazer os móveis de quando ele era pequeno. Então aí a gente já tem para Freud, tem uma análise maravilhosa para fazer, mas eu não vou fazer. E além de retratar os móveis de quando ele era pequeno, ele fala escorpianamente do amor da vida dele, que é a Capitu. Por que eu falo escorpianamente? Gente, as descrições são muito hilárias. Sempre desconfiem do narrador em primeira pessoa. Porque quando alguém fala da própria vida, ou vai falar tragicamente pra você ter dó, ou vai falar de modo a você falar, nossa, que pessoa foda. Ninguém vai falar todos os detalhes. Vocês realmente acham que o Bentinho vai falar tudo da Capitu? A Capitu que a gente tem no livro não é a Capitu do real. É um simulacro do Bento Santiago Velho. É o que ele, é a imagem que ele quer passar da Capitu para os leitores para convencer todo mundo que ele não é paranoico, que ele não é um escorpião paranoico. Tem uma descrição que é muito interessante, que é quando o amigo de internato dele, de seminário, morre. E tá a Sancha lá chorando e a Capitu, todo mundo chorando. Ele começa a descrever a cena, lembrando, né? Ele tá lembrando, ele começa a descrever e fala uma coisa. É praticamente isso que ele fala. Eu comecei a estranhar que a Capitu, diferente de todo mundo, não tava chorando. Por que será que ela não tava chorando? O que será que ela tava escondendo? Aquela vagabunda. Por que ela não tava chorando enquanto todo mundo tava chorando? O que ela tinha pra esconder? Gente, tudo isso, pra mim, eu fui casado com um escorpiano. Gente, desculpa. Isso é paranoia escorpiana pura. Isso é literalmente, tipo, eu querer acreditar no que está na minha cabeça. E na verdade eu acredito tão pouco nisso que eu preciso convencer as pessoas e aí eu faço uma imagem completamente distorcida e taco e me vitimizo. É óbvio que ela me traiu. Quando na verdade o que acontece aqui, eu escrevi Não Esquecer de Falar do Naruto, porque pra mim, depois que a gente fica velho, né, e reler algumas obras, pra mim isso daqui é aquela fanzine de namoro entre o Naruto e o Sasuke. Tem muita gente que junta os dois, né? E tem um meme que fala assim: eu não acredito que a Sakura beijou o Naruto. O que é isso? Não sei o que. Aí alguém comenta assim: mas calma, todo mundo já foi traído. Aí o Sasuke comenta embaixo: não, mas eu não falei da minha mulher. Eu tô falando como ela conseguiu, tipo, tirar o loirinho de mim. É tipo isso. O Escobar com o Bento Santiago, gente, eles tinham uma relação homoafetiva muito próxima. Pode não ser carnal, mas eles eram muito mais do que amigos. Então, às vezes, fica parecendo, pela descrição que o Bento Santiago faz, claro que isso é uma interpretação minha, que na verdade, do mesmo jeito que o Sasuke tem nessa fanzine um ciúme do Naruto e não da Sakura, o que o Bento tá com ciúme é que, na verdade, a Capitu, que ele mesmo descreve como sempre foi mais mulher do que eu jamais serei homem, ela, na verdade, tira o Escobar dele. Acaba parecendo isso. Não, nas loucuras dele, né? Ele acredita escorpianamente nisso. Se fosse hoje em dia, ele seria aquele tipo de pessoa que manda mensagem pra Capitu. A Capitu tá online no WhatsApp, aí ele vê ela online. Aí ele pensa assim, com quem que aquela vagabunda tá falando? E tipo, óbvio, ele é um hétero escroto. E inseguro. Por que que ele é inseguro? E é isso que justifica, inclusive, a Rochelle estar aqui. Ele foi criado num ambiente em que, sem o pai, a mãe fazia tudo. E a mãe era muito dominadora. Muito próxima à nossa querida Rochelle, muito próxima à minha mãe escorpiana também. A mãe do Chris, isso ela fala, eu te dei a tua vida, eu posso tirar. Quando a gente tem um organismo feminino muito forte, a gente tende a criar um homem que é fraco e submisso. É isso que o Bentinho se sentia, tanto que ele mesmo fala.
A Capitu era muito mais mulher do que eu jamais seria homem. Bom, o Bentinho com a Capitu, ele ali o Bento Santiago já velho escrevendo. Aliás, tem uma série da Globo que se chama Capitu. Assistam isso para ficar mais claro, se não ficar na minha explicação. Ele tá escrevendo, lembrando das histórias da infância, dele se apaixonando e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe o que parece isso pra mim? Todo Mundo Odeia o Chris. A forma de narrar é a mesma. Porque em Todo Mundo Odeia o Chris eu tenho uma série em que o Chris, já velho, ele mesmo comenta as coisas que ele viveu enquanto jovem. Claro que a gente tem algumas diferenças aqui, porque ele fala de racismo, o Chris, fala de racismo, fala que ele sofreu abusos na escola, mas a gente tem coisas muito próximas. A primeira delas é a relação da Rochelle com a mãe do Bentinho, porque as duas são tão, eu ia falar constrangedoras, mas não é no sentido, é no sentido que elas dão constrangimento, elas contêm os filhos, tanto uma como a outra faz a mesma coisa. E além da Rochelle, eu tenho a relação do Cris com a Tasha. É muito próxima a relação da Capitu com o Bento Santiago ou com o Bentinho. Por quê? A Tasha sempre foi quem ele mais desejou, o Cris. E quando ele conseguiu, ele começou a achar que ela era louca, que ela era paranoica, até o ponto de chegar em que ela vira pra ele e fala assim: você é meu namorado, você me queria e você conseguiu. Você é meu namorado até quando eu decidi. E a gente tem, ou seja, uma mulher muito mais forte do que um homem, como o Bento Santiago, que era muito mais fraco do que a Capitu. E por isso ele tinha que escorpianamente colocar paranoias na cabeça dele para justificar a fraqueza dela. Para justificar a própria fraqueza diante da mulher. No livro inteiro, a gente tem vários desvelamentos de falta de caráter do narrador. O primeiro deles é que quando ele... E de paranoia escorpiana. Ele olha quando a mulher já morreu. Não, ela não morreu ainda. Ele tá sozinho com o filho. Ele tem um filho com a Capitu e ele tá sozinho. Ele olha pro retrato do Escobar, que já morreu, Escobar morreu. Olha pro menino, começa a entrar em paranoia, achar que o menino é a cara do retrato e falar, não, aquela vagabunda me traiu. O que tá acontecendo aqui? E aí, ele, né, que tá tentando justificar a falta de caráter na mulher, o que ele vai fazer? Muito belo, recatado e do lar, muita burguesia brasileira do século XXI. Ele vai colocar veneno no café e dar pro menino beber. Porque o menino é um bastardo, então, tipo, vou eliminar ele. Aí ele tremendo dá pro menino, mas depois tira. Mas mesmo assim, se ele teve o impulso de tirar a vida do próprio filho, como é que a gente pode acreditar num narrador desse? Como é que a gente pode acreditar em alguém que questiona a moral de outra e os bons costumes de outra pessoa e que foi capaz de quase tentar matar o próprio filho? Então, e além disso, quando a Capitu morre e quando ele sabe que ele descobre que o filho dele morre, ele simplesmente escreve que a terra lhe seja leve. Olha como ele era sensato, como ele realmente amava ela. É uma pessoa paranoica. Enfim, a gente tem essas duas pontas de ligação e o modo de narrar, para eu deixar mais explícito para vocês o que é um narrador que está ali pensando e lembrando o que viveu na vida. E aliás, a nossa memória não é linear. Inclusive, a nossa memória pode falhar. E isso é outro indício de que ele pode estar mentindo. Tá, ele tá ali lembrando, tá, quando eu era criança, eu conheci Capitu, blá blá blá. É muito próximo do que a gente tem aqui, com Todo Mundo Odeia o Chris. Deixa eu ver se eu acho. Achei já começa com o Chris velho narrando o passado dele, como o Bento Santiago velho está tentando unir as pontas as duas pontas da vida dele, a velhice e a infância. É a mesma forma de narrar, gente. Olha o Chris velho, narrando a infância. É como se fosse o Bento Santiago narrando a vida do Bentinho. O Bentinho é o Chris aqui. Esse presente dos fatos narrados é diferente dos fatos narrantes. O Chris que está narrando já é velho. O Chris que está sendo narrado é esse. Esse é o Bentinho criança do lado da Capitu brincando com ela. O Bento Santiago velho que está escrevendo sobre isso é quem está falando no áudio. Cara, você é louco. Ela era bonita, gostava das minhas piadas, mas a coisa mais importante é que ela era minha vizinha. Eu te vejo depois. Tchau, Cris. Como no setor imobiliário, a maior vantagem da taxa era localização, localização, localização. Todo mundo odeia a taxa. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Eu vou terminando por aqui. Eu espero que tenha ficado claras as relações que eu quis fazer. Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. E lembrem-se de descarar e desvelar
coisas, as faltas de caráter que precisam ser mudadas no mundo, a gente precisa fazer isso. E eu acabo vindo o vídeo de hoje fazendo mugindo, porque talvez algumas partes da sociedade precisem e só entendam mugidos. E algumas partes que se fazem de bons samaritanos não são tão bons samaritanos assim, como o Bentinho Santiago não era tão padre assim, tanto que ele não terminou o seminário. Um beijo e um abraço, meu perdido.